Olá meninas, sejam muito bem-vindas ao Menopausa Sem Medo. Aqui eu mostro estratégias para uma menopausa sem sintomas. Eu sou Catarina Stocco, nutricionista funcional e especialista em saúde na menopausa. E hoje eu quero conversar com vocês sobre um sintoma, uma doença que acontece em nós mulheres na menopausa, que a gente pode até morrer se a gente não se cuidar, que é o que os estudos vêm mostrando, que é os nossos ossos, que são a osteoporose, que acomete várias mulheres aí na menopausa. A gente sabe que se eu quero ter saúde, eu preciso ter ossos fortes, ossos revigorosos, e para isso eu preciso me cuidar, eu preciso colocar estratégias no meu dia a dia para melhorar os nossos ossos. Nós sabemos que na menopausa, o que vai acontecer? Nós abrimos um leque de problemas, um leque de sintomas, e a osteoporose, ela tá ali, ó, juntinho, caminhando ali ao nosso redor, nos assombrando. E aí é momento da gente prestar atenção na qualidade dos nossos ossos. Como estão esses ossos? Porque vocês já pararam para pensar se a gente não tiver ossos fortes, ossos revigorosos, como que a gente vai ficar, os nossos movimentos, como é que vai ficar a nossa energia, como que nós precisamos ficar bem, ereto, fazer as coisas, produzir, e com o osso fraco, o que vai acontecer? A gente simplesmente começa a ter problemas. E aí abre um leque de problemas aí, e como os estudos falam, a gente pode até morrer. O osso, eles são os nossos guardiões. Se eu quero ter saúde, eu preciso deixar esses guardiões fortes, poderosos. E aí na osteoporose, isso vai deteriorando tudo, e aí os nossos ossos vão ficando fracos, e a gente vai perdendo os movimentos e vai danificando uma série de problemas, dores, lesões, fraturas e por aí vai. Então nós precisamos melhorar os nossos ossos. E como que nós vamos arrumar estratégias aí para melhorar esses ossos? Aqui nesse vídeo nós não vamos conversar sobre suplementos, dosagem, nós não vamos falar também sobre dieta, melhor dieta, não. Nós vamos falar sobre estratégias no dia a dia, coisas, dicas que a gente possa estar colocando e melhorando os nossos ossos, porque não é uma estratégia, não é uma ação, são várias coisas que a gente tem que pensar quando a gente pensa em osso forte, em osso revigoroso, quando a gente pensa em energia, em disposição, eu fazer acontecer. Então são várias coisas que a gente tem que levar em ação, colocar em ação para a gente atingir. Não é um suplemento milagroso, não é uma dieta milagrosa que vai nos devolver aquele osso, não, é um conjunto da obra que a gente precisa estar fazendo no nosso dia a dia para que a gente tenha esses ossos fortes e chegue lá com 100 anos com os ossos bem, com os ossos bons, né, funcionante, a gente ereto, a gente com esses ossos fortes. É isso que a gente quer. Mas para isso, meninas, nós precisamos plantar, nós precisamos colocar estratégias aí para que a gente plante ossos fortes, ossos de qualidade. E quando a gente pensa lá na osteoporose, antes de chegar à osteoporose, vai vir a osteopenia. A osteopenia é quando a densidade dos nossos ossos vai ficando mais fraca. Então eu vou tendo uma densidade mais fraca, levando daí a osteoporose.
E aí nós temos uma baixa densidade aí, de mineral, uma baixa densidade desse osso, vai comprometendo uma qualidade aí dessa densidade do nosso osso, aumentando o risco de morte. Como eu falei, um osso fraco, eu abro porta para riscos de morte. E vocês sabiam que a gente não nasce com o mesmo osso? Então, por exemplo, o osso que você nasceu lá quando você veio ao mundo, você nasceu com osso. Mas que esse osso não é o mesmo osso que a gente tem hoje. Que o osso de 10 anos atrás não é o mesmo osso que eu tenho hoje. Os nossos ossos, eles estão assim, se renovando a cada minuto. Está o tempo todo fazendo uma renovação óssea no nosso corpo. Então, os nossos ossos que eu tinha lá 10 anos atrás, hoje é diferente. Aí, vamos parar para pensar. Então, por exemplo, se eu detono meus ossos e não cuido desses ossos, esses ossos eles vão estar sendo renovados fracos, eles vão estar sendo renovados doentes. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer essa renovação o tempo todo. Então, por isso a preocupação de a gente estar dando nutrientes, qualidade, cuidar dos nossos ossos, é justamente isso, para a gente fazer esses ossos o tempo todo forte, vigoroso, né? Porque o mesmo osso que eu tinha 10 anos atrás, hoje é um osso diferente. E o tempo todo eu tenho que estar me cuidando para que esses ossos venham fortes, com saúde. Então, a gente não nasce com o mesmo osso e morre com o mesmo osso. A gente vai mudando, esses ossos eles vão estar sendo renovados. E aí, nós temos células lá no nosso corpo, são células especializadas, são células que cuidam lá dos nossos ossos, que fazem essa renovação óssea ali o tempo todo. E essas células são os osteoclastos e os osteoblastos. E quem faz esse equilíbrio aí dessas células são os nossos hormônios. Então, nós temos lá os nossos osteoblastos. O osteoblasto, ele vai lá e tira o cálcio lá da corrente sanguínea e leva para os ossos. O osteoblasto, o osteoblasto, ele tira o cálcio lá do sangue e leva para os nossos ossos. O osteoclasto é o contrário, ele tira o cálcio lá dos ossos e leva para o sangue. E isso, os dois ficam ali brincando o tempo todo. Então, um tira, outro coloca. Um tira cálcio de um lugar e outro coloca cálcio em outro lugar. E o tempo todo está acontecendo isso, essas células estão fazendo isso. Por quê? Para ter essa renovação. Então, por exemplo, o osteoblasto, ele vai formar o osso novo. Então, ele pega o cálcio, leva lá para formar esse cálcio novo, o osso novo. O osteoblasto sobrou agora aquele cálcio velho que sobrou ali, né? Aquele osso velho que sobrou ali, que foi degenerado, tal. O que essa outra célula vai fazer? Ela vai tirar dali e ele vai embora. Então, eu fico nesse equilíbrio dos dois o tempo todo. Esse que é o equilíbrio do osteoclasto e o equilíbrio do osteoblasto. Eles ficam o tempo todo nesse equilíbrio. Um tira o osso velho, outro coloca o osso novo. E assim vai, eu vou fazendo essa renovação óssea o tempo todo aí. Tá? Então, essas duas células, elas são reguladas aí pelos nossos hormônios. Aí nós temos lá a nossa testosterona, a progesterona e o estrogênio. Então, esse equilíbrio hormonal aí nos garante essa renovação óssea o tempo todo. Um tira o osso velho, o que não presta para jogar fora, e o outro coloca a parte nova. E assim sucessivamente vai acontecendo a cada minuto no nosso corpo. Só que na menopausa, o que acontece? Os nossos hormônios caem.
caíram os nossos hormônios, eu não tenho mais a proteção desses hormônios. Então, por exemplo, o estrogênio ele garante, ele faz com que o osteoblasto coloque cálcio lá no nosso osso. Aí, tipo assim, fica aí, para aí, né? Então ele faz esse equilíbrio lá para que essa célula leve o cálcio lá para o osso para formar esses ossos. Mas na menopausa cai o hormônio, aí eu começo a ter um desequilíbrio, eu começo a ter muito mais o osteoclasto tirando o cálcio lá dos nossos ossos, tirando o cálcio e não o que coloca o cálcio. Então eu começo a ter um desequilíbrio por conta da queda dos nossos hormônios e aí eu começo a ter problema com os nossos ossos, eles não vão se renovando, eles não vão fazendo a coisa que é para fazer. E aí, qual que é a solução? O que nós podemos fazer aí para melhorar? Então, Catarina, a solução é eu me entupir de cálcio, né? Eu tomar suplementos de cálcio para que eu tenha bastante cálcio lá na minha corrente sanguínea para poder esse cálcio ir lá para os meus ossos. Infelizmente não é assim que acontece. Quanto o cálcio, ele é sim um mineral, ele é um dos principais minerais constituintes lá dos nossos ossos, ele é um mineral extremamente importante. Só que os essas células aí, o osteoblasto, o osteoclasto, aí que estão em desequilíbrio, né? Eu estou tirando mais cálcio lá do osso e não vai resolver eu ficar tomando cálcio para tentar levar esse cálcio lá para o osso. Os estudos vêm mostrando que o cálcio, ele tem então quando eu me entupo de cálcio sozinho, eu vou ter uma chance 6 vezes maior chance de desenvolver infarto do miocárdio, eu vou ter lesão de artéria, eu vou ter entupimento de artéria. Por quê? Porque o cálcio, ele é um mineral que ele não sabe ir para o lugar certo. É como se eu tivesse, vamos imaginar que eu viajei, estou num outro país, só que eu me perdi, eu não sei para que caminho eu tô indo. Aí o que acontece? O cálcio ele fica perdido lá. Mas será que eu vou por essa rua, por essa? Eu fico perdido, eu não sei para onde mais, eu não sei o lugar onde eu tenho que ir. Aí, se eu não sei, eu vou tentar riscar, né? Eu vou para qualquer outra rua. Então, esse cálcio, ele começa a riscar. Ele começa a ir para as artérias, ele vai para digamos, para as ruas mais fáceis, para os tecidos moles. Então, eu começo a entupir a artéria, eu começo a formar cálculo, eu começo a formar placas. E isso pode levar aí às doenças cardiovasculares, às doenças degenerativas, às dores, às inflamações, que é muito comum. Pessoas que tomam muito cálcio começam a ter dor, dói tudo, né? Por quê? Porque esse cálcio ele está sendo direcionado para lugares errados. Ele não pegou a rua certa. E então, tomar cálcio sozinho, mega doses de cálcio, ele vai se depositar em lugares errados, ele vai errar o caminho. E aí, então, tomar cálcio sozinho não é uma coisa inteligente a se fazer. Quando a gente pensa em osteoporose, em osteopenia, quando a gente pensa em osso, a gente tem que direcionar esse cálcio para o lugar certo. Mas para direcionar esse cálcio, nós precisamos de ajudantes, nós precisamos de pessoas que guiem esse cálcio, né? Um guia ali para estar guiando. Olha, cálcio não é por essa rua, é por aqui, pega essa estrada aqui, né? Esse caminho, não por esse. É isso que acontece. E aí, então, não adianta, meninas, a gente se entupir de cálcio, porque eu vou piorar tudo ao invés de melhorar. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pensar em estratégia. Eu preciso sim ter boas fontes de cálcio na minha alimentação. E os estudos mostram que o cálcio é um mineral que eu posso ter eu não preciso tomar ele, eu posso ter na minha alimentação.
Eu posso tomar um cálcio? Posso, mas eu posso tomar um cálcio com uma quantidade muito baixinha, não preciso tomar uma mega dose, e eu preciso dar esse cálcio com os meus ajudantes para direcionar o caminho certo. Tá? Então o caminho é por aí. E quando eu penso aí em fontes de cálcio, né, que eu possa tá colocando. Então, por exemplo, nós temos, quando a gente pensa em fonte, o que vem na cabeça da gente? Leites e derivados, a maior fonte de cálcio. Então, nós temos que tomar litros e litros de leite, queijos, né, me entupir de leites e derivados. Só que o caminho também não é por aí. O leite derivado, ele tem uma absorção ruim. E vocês podem concordar comigo que imagina se existisse a natureza, o nosso metabolismo, ele é tão sábio. Imagina se existisse um único alimento na face da terra que se eu não tomasse, se eu não comer, eu estaria condenada, né, a ter osteoporose, a ter problemas ósseos. E não é assim. Hoje as pessoas se entopem de leites e derivados e a osteoporose está lá no topo lá de problemas, porque não é o cálcio do leite, não é o cálcio do queijo que vai garantir que você tenha ossos fortes, e sim um conjunto da obra. Eu preciso sim consumir fontes de cálcio, mas eu não preciso necessariamente consumir dos leites e derivados como se ele fosse o salvador da pátria. Muito pelo contrário, os estudos eles mostram que os leites derivados, a absorção, ele tem o cálcio, mas o cálcio, a absorção desse cálcio é ruim. Então eu tenho um cálcio, por exemplo, muito melhor num feijão branco. Eu tenho um cálcio, por exemplo, nos cereais integrais, por exemplo, na aveia, na chia, o gergelim, meninas, ele é riquíssimo em cálcio. Nas folhas escuras, nas folhas verdes escuras, eu vou ter bastante cálcio. O grão de bico, o brócolis, a couve é excelente em cálcio. Então eu posso estar juntando na minha alimentação essas fontes alimentares aí eu tenho cálcio, e aí eu melhorar os guias para direcionar esse cálcio no lugar certo. Então, por exemplo, quais são esses guias aí que vão me ajudar a eu chegar lá no meu destino, né? A gente tem, por exemplo, a vitamina D. A vitamina D ela é fundamental eu estar com um bom status de vitamina D para que eu tenha, para que eu direcione esse cálcio. Então, a vitamina D ela vai atuar lá na forma, lá no nosso intestino, aumentando a absorção desse cálcio, para eu ter mais cálcio no osso. Então, assim, a chance, eu tenho uma maior absorção desse cálcio lá no meu intestino, eu vou absorver mais esse cálcio lá no osso. Então, assim, eu vou também lá no rim, né, eu vou excretar menos cálcio, a vitamina D vai fazer com que eu excrete menos cálcio, digamos, para fora, para garantir que esse cálcio ele seja conduzido lá para os nossos ossos, para os nossos dentes, né, para toda a nossa parte óssea. Então, a vitamina D, ela é uma vitamina extremamente importante quando a gente pensa em osteoporose. Eu não tenho como melhorar sem eu estar com um bom status de vitamina D. Qual que é o melhor status? Eu tenho que estar pelo menos aí em torno de 50, 70, aí uma quantidade de vitamina D, para que eu tenha um bons status de vitamina D aí para garantir. E eu posso também tá colocando na minha alimentação fontes de vitamina D, por exemplo, peixes, frutos do mar como um todo, sardinha, salmão, mariscos, ovos, fígados, cogumelos, tudo isso também tem fontes de gorduras boas, tem vitamina D. E um outro guia aí que vai ajudar o cálcio é a vitamina K2. A vitamina K2, ela é também assim, fundamental, porque ela ajuda também nesse transporte do cálcio.
Então ela é como se o cálcio está ali perdido, né? Tá naquela cidade perdida. A vitamina K2 ela vai ali e fala assim: cálcio, olha, eu estou aqui para te ajudar, é por aqui o caminho. Então ela direciona esse cálcio ali para o lugar certo, lá para os ossos, para os dentes. E aonde que a gente vai ter a vitamina K? No natô, naqueles alimentos fermentados, né? Na carne, no fígado vai ter também, mas aquela soja fermentada vai ser rica em K2. E muitas vezes a gente precisa suplementar a K2 aí para dar esse suporte. E qual que é um outro mineral que não pode faltar quando a gente pensa em osso? É o magnésio. O magnésio, meninas, ele é assim fundamental. Ele participa mais de 400 reações bioquímicas do nosso corpo. E o magnésio, ele faz o seguinte aí com o cálcio. Ele garante, tipo assim, ele garante que o cálcio fique lá. Então, a K2, a vitamina D melhora a absorção desse cálcio, a K2 direciona e o magnésio fala assim: cálcio, você chegou no lugar certo, agora você fica aí, não saia daí. Então, o magnésio ele faz isso, ele segura o cálcio lá no osso para que o cálcio faça o seu trabalho. E aí, que fontes que a gente pode estar colocando aí de magnésio? Então, a gente tem todas as folhas verdes, escuras, nós temos o abacate, nós temos nozes, nós temos amêndoas, os peixes, nós temos o chocolate amargo, semente de abóbora, as folhas verdes escuras em geral, né? São ricas aí em magnésio. E aí, nós temos também o silício. O silício ele é fundamental também para estar aí fazendo essa mineração óssea aí, né? Então, a gente precisa do silício para estar aí nos nossos ossos também, ele é fundamental. E aonde que a gente vai? Então, o silício ele faz parte lá da nossa matriz óssea. Então, nós precisamos dar o silício. Assim como nós precisamos também dar proteínas, aminoácidos, né? Então, por exemplo, os aminoácidos do colágeno, prolina, hidroxiprolina, lanina, todos esses aminoácidos em geral vai ser extremamente importante lá para os nossos ossos. E quando a gente pensa lá no silício, nós vamos pensar, por exemplo, uva passas, laranja, vamos pensar em legumes, hortaliças, beterraba tem silício, agrião tem silício, por exemplo, os cereais, aveia é rico em silício. Um chá, por exemplo, que tem muito silício, é o chá de cavalinha, que a gente pode estar colocando. Então, o silício, junto com esses aminoácidos aí, eu consigo manter aí o equilíbrio, né, desse direcionamento, desse cálcio para ficar ali no osso. E adequada a isso também, eu manter o equilíbrio dos nossos hormônios. Então, por exemplo, é interessante a gente avaliar através de exames, como é que está a minha progesterona, meu estrogênio, esses exames, para que eu melhore o equilíbrio desses hormônios e ao mesmo tempo eu vá melhorando aí com esses nutrientes aí, o direcionamento desse cálcio para que os meus ossos vão se renovando corretamente, para que vá acontecendo essa renovação. Por isso que na osteoporose a gente não está condenado, porque existe essa renovação, mas eu tenho que dar todos esse suporte para o meu osso para que aconteça essa renovação óssea aí em equilíbrio. E aí, por exemplo, assim, tá, então aqueles bisfonatos, alendronatos, né, que normalmente muitos profissionais dão aí, por que não é legal dar isso e sim armar outras estratégias? Porque eu vou estar inibindo aí, eu vou estar inibindo o osteoclasto. O osteoclasto que a gente conversou lá, que é a célula, ela faz o que ela faz? Ela tira o osso, tira o cálcio, né, lá do osso para levar. Então, quando ele tá alto, ele é ruim, mas esses alendronato, ele inibe ele, tá? Mas que também não é uma boa estratégia. Por quê?
Porque aí, o que que vai formar? A função desse osteoclasto é tirar o osso velho dali. Então eu não passo a fazer essa regeneração dos nossos ossos. Então eu começo a deixar de pôr osso velho ali. Então isso não vai me proteger contra as fraturas. Porque eu vou estar formando osso, mas é como se fosse uma cascata velha. Eu vou estar cheia de ossos velhos. Eu não tenho ele para tirar o osso velho dali. Então, os alendronatos, eles bloqueiam a ação, só que eu fico com o osso velho e isso não me garante eu não ter fraturas, porque é como se eu estivesse cuidando de um osso velho, não dessa renovação óssea. Tá? Então, o que a gente tem que fazer? Vamos pensar agora em estratégias para a gente pensar em melhorar esses ossos, já que a gente entendeu que a gente precisa dos guias, dos companheirinhos aí, né? Esse movimento desses nutrientes aí para que o cálcio fique lá no osso, a gente precisa armar estratégias. Então, por exemplo, uma das estratégias que não pode faltar quando a gente pensa em osso é a atividade física. Quando eu estou fazendo atividade física, eu vou estar liberando moléculas mensageiras. Essas moléculas mensageiras, elas têm um impacto. É como se fosse um tom, uma mola, que eles vão fazendo isso daqui, ó. E esse impacto, eu libero várias moléculas mensageiras. E essas moléculas mensageiras, elas detectam, então eu tenho um aumento aí, da célula do osteoblasto, que é aquela célula que vai lá no sangue e pega o cálcio e leva para o osso, para formar o osso novo. Então, com atividade física, eu tenho aumento dessas moléculas, dessas células mensageiras, melhorando o meu osso novo. Então, eu começo a fazer essa renovação aí. E aí, como os estudos mostram, se eu estou em movimento o tempo todo, eu tenho saúde. Então, se eu quero, por exemplo, ter saúde, se eu quero os ossos, como eu falei, ele é o guardião do nosso envelhecimento. Uma das maneiras que a gente vai ficando velha, porque o osso vai enfraquecendo, eu vou definhando, né? Então, se eu quero ficar bem, eu tenho que ter ossos fortes. Então, a atividade física, ela vai ter uma função na musculatura, na memória, na imunidade. Eu vou fazer uma melhora desses meus ossos. E a outra coisa que eu também tenho que me preocupar, que não dá para faltar aí, é o ambiente bacteriano intestinal. Tem que melhorar o meu ambiente bacteriano, eu tenho que ter bactérias boas lá no meu intestino. Então, eu tenho, por exemplo, que estar colocando alimentos ali que favoreçam essas bactérias do bem. Então, por exemplo, alimentos ricos em probióticos, eu tenho kefir, eu tenho a kombucha, eu tenho chucrute, eu tenho alimentos, aqueles alimentos fermentados, né, da soja, uma boa hidratação. Eu tenho que pensar, por exemplo, nos pré-bióticos, por exemplo, no alho, na cebola, na chicória. Vamos pensar aí na maçã, no mel, na biomassa da banana verde, que eu sempre tô falando aí para vocês. Então, assim, dar esses nutrientes para as nossas bactérias do bem, manter o equilíbrio do nosso intestino, porque se o meu intestino tá legal, eu tô tendo mais bactérias do bem, eu tenho uma melhor absorção dos nutrientes. Então esses nutrientes eles estão sendo absorvidos pelas minhas células. Quando eu estou proliferando mais bactérias ruins, eu tenho uma diminuição dessa absorção. Então eu tenho que pensar nesse mundo das bactérias. Outra coisa que a gente tem que tomar aí cuidado, que a gente tem que ficar longe, por exemplo, evitar, por exemplo, excesso de sal. Sabe aquela pessoa que fica sal em tudo salgado? O sódio, ele rouba o cálcio, então tem que ficar longe. Excesso de gorduras, por exemplo, saturadas, margarinas, frituras, gorduras vegetais, embutidos, né? Isso tudo tem muito sal, muito sódio. Eu vou roubar cálcio também. Bebida alcoólica, o álcool ele rouba o cálcio também. Alimentos, por exemplo, industrializados, salgadinhos, miojos, temperos prontos, todos esses industrializados vai roubar cálcio.
Café, excesso de café na menopausa, eu tenho que me cuidar, não posso ficar tomando excesso de café, porque o café, ele sequestra o cálcio também, esse excesso. Assim como o chá preto, chás pretos, refrigerantes, né? O chá e o refrigerante também não é legal. O refrigerante, ele tem muito sódio, ele vai, fosfatos, ele tem químicas ali que ele vai sequestrar o nosso cálcio. Então, se eu quero cuidar dos meus ossos, o refrigerante não cabe aí no nosso dia a dia, porque ele vai piorar, sim. Chocolates, né? Esses chocolates à base de açúcares, o próprio açúcar vai roubar o meu cálcio. Então eu tenho que ter aí uma alimentação rica em proteínas, aminoácidos, eu tenho que ter uma dieta aí rica em vegetais, em verduras, em fibras, linhaça, aveia, grãos integrais, os vegetais, verdes escuros, as frutas, uma dieta rica em nozes, amêndoa, cogumelo, espinafre, tomate. Eu tenho que dar alimentos, meninas, que melhore aí e tirar os fosfatos, né, as coisas conservantes, as quimicaradas, jogar isso fora e começar a colocar coisas de qualidade. Por exemplo, gergelim é excelente para nós estar colocando na nossa alimentação, leite de gergelim. A gente pode, por exemplo, pensar em estratégias dos grãos, né? Os grãos, eles contêm, por exemplo, fitalatos, que roubam o cálcio também. Então, o que a gente tem que fazer? Aprender a deixar esses grãos de molho. Então, vou cozinhar um feijão, por exemplo, feijão branco que tem bastante cálcio. Eu deixo de molho de um dia para o outro, jogo aquela água fora e cozinho com água limpa. Quando eu faço isso, esse remolho aí, eu melhoro a absorção desses nutrientes, melhorando mais fontes de cálcio aí. Então, eu tenho um cálcio de melhor absorção lá pro meu osso. E assim eu vou fazendo, eu vou melhorando a alimentação e aí as coisas vão entrando em equilíbrio. Então, quando a gente pensa em cálcio, quando a gente pensa em osso, não é só tomar o cálcio, mas é esse conjunto todo que eu falei para vocês, pra gente melhorar aí os nossos ossos, pra gente ter ossos fortes, para que a gente passe aí na menopausa, nessa nova fase, super bem, com ossos fortes, saudáveis, para que a gente dure aí até 100 anos ereto, bem, com uma ossatura forte. E para isso a gente precisa fazer todo esse trabalho aí para que a gente fique bem. Então, me conta aí se você está cuidando aí dos seus ossos com carinho, porque ele é o nosso guardião, para que a gente chegue na menopausa, para a gente passe por todos para que a gente chegue e fique bem na menopausa, sem sintomas. Beijo!